RS, Santa Maria, Rio Grande do Sul. 13h28. A partir de agora, na Rádio Santa Mariense, você ouve o programa A Voz do Calvário, na apresentação de Valmir Justen. A Voz do Calvário, a voz que vai longe. Sonhei com Deus. Sonhei que Deus falou comigo dizendo: meu filho, eu estou aqui e sei o que pensas. E eu disse: então responde-me, Senhor, porque existem pessoas tão infelizes no mundo. Deus respondeu: se apressam em crescer e depois desejam ser crianças novamente. Perdem sua saúde para ganhar dinheiro, em seguida perdem o dinheiro para recuperar sua saúde. Pensam ansiosamente sobre o futuro e se esquecem de viver o presente, de tal forma que não vivem nem o presente nem o futuro. Vivem suas vidas como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Então perguntei: que lições de vida o Senhor quer que aprendam? E ele respondeu: que uma pessoa rica não é aquela que tem o máximo, mas sim a que precisa do mínimo, e que de nada vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aprendam que eu estou aqui sempre. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, por isso estamos novamente chegando no recesso do seu lar com mais uma audição do programa A Voz do Calvário. A Voz do Calvário há mais de 34 anos afirmando que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A Voz do Calvário, comunicando seu irmão, seu amigo Valmir Justen. Técnico de som mais uma vez, nosso amigo Flávio. E aqui atendendo os telefonemas, nos auxiliando Paulo Nunes. E aí, você, que é a razão desta programação estar no ar. Estamos chegando no seu lar através da onda média, Rádio Santa Mariense, AM 630 kHz. Também no site da radiosantamarense.com e no site da Voz do Calvário, www.avozdoCalvário.com.br. Também na live no Facebook Valmir Justen. Telefones liberados 32 23 50 50, código de área de Santa Maria 55. Também os celulares 991 53 8660 e 996 40 5561. Tudo bem, Paulo Nunes? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Que bom. Graças a Deus. Tranquilo e sereno? Sereno. Chegando aí para mais um culto, né? Mais um culto, é verdade. Abrindo as portas, como tu fala sempre. Abrindo as portas desta grande igreja do ar, né? É verdade. Aqui levando essa voz suave, poderosa, maravilhosa. Amém. Aos corações. É verdade. E a gente sempre pergunta: que voz é essa? A voz do Calvário, a voz que vai longe. Maravilha. Para os corações aflitos, quebrantados, verdade. Quebrados, né? Para aquelas pessoas sem perspectiva nenhuma de vida. Tudo disse não, tudo se foi água abaixo, tudo se desfez, tudo se desmanchou, né? Mas nós queremos dar uma palavra de ânimo, né, Paulo? Eu vinha pensando, Valmir, motivo por que essa voz está se firmando nesses 34 anos. É um mistério, né? Ela está firmada onde? Na Calvário, rocha. Na rocha. Calvário, na rocha que é Cristo. Amém. Verdade. Senão já teria terminado. E nós estamos conversando sobre os embates da vida, né? Os temporais, os vendavais, né? Os aguaceiros, enfim. Tudo que vem contra, né? Mas essa voz permanece, né? Firme. E a gente vai passar, Paulo, um dia nós não estaremos mais aqui, mas a Voz do Calvário, daí não o programa, mas a voz que vem do Calvário, essa voz vai continuar, continua, né?
Tanto que houve uma ocasião, Valmir, que as autoridades na época, né, se levantaram contra um homem chamado Judas e Teudas e levaram eles à falência, acabaram matando seu exército. E quando os discípulos se levantam também com a bandeira de Cristo, pregando o Evangelho, alguém prendeu os discípulos e queria matá-los. Aí Gamaliel, eu acho interessante, Gamaliel se levanta na tribuna e pede uma palavra e diz: senhores, vocês viram o que aconteceu a esses homens? Se dissipou, mataram eles. Mas eu digo para vocês, não se levantem contra esses homens que estão pregando este reino, porque se esse reino for dos homens, vai se desfazer muito em breve. Mas se for de Deus, vocês não vão conseguir derrubar, porque vocês estarão lutando contra Deus. E é verdade, Gamaliel tinha razão, faz 2000 anos, e esse reino continua sendo pregado. Linda essa passagem. Tentaram abafar essa voz, matando o Cristo Jesus, e não conseguiram. Aí que ela ressoou com mais força. Mataram os discípulos, não adiantou, né? Paulo se levantou contra essa voz, embora pensando o contrário. Pensando que estava fazendo algo para Deus. Mas caiu do cavalo. Caiu por terra. E aí esses aí, como tu falou também, e os discípulos, apóstolos, muitos foram mortos, mas pensaram que iam acabar com essa voz, mas não acabaram. Essa voz continua, porque ela é poderosa. Gasolina no fogo, acendeu mais. Acendeu mais. É verdade. Porque é a voz do Calvário. E graças a Deus que nós estamos aqui, levando a voz do Calvário ao lar dos nossos ouvintes, né? Como o menor dessa geração, somos os menores, né? Sim, é verdade, mas estamos alegres e felizes, né? Fazer a obra de Deus. Muito bem. Flávio, contigo, vamos a uma bela mensagem musical, 2 belos hinos para o enlevo espiritual dos nossos ouvintes. Pode largar aí, por favor. Depois de bem amassado o barro, o Senhor faz um vaso de muito valor. Como eu vivia longe de Jesus, minha vida era vício e tristeza. Eu simbolizava um vaso velho, cheio de limo e sem beleza. O Senhor que é rico e em misericórdia não levou em conta a minha fraqueza. Com seu poder santo foi me transformando e hoje estou falando da sua grandeza. Ensina com perfeição. Se alguém é enfermo em nosso meio está, o Senhor pode usar o vaso da oração. Como eu vivia longe de Jesus, minha vida era vício e tristeza. Eu simbolizava
seu poder santo foi lhe transformando, e hoje estou falando da sua grandeza. A Voz do Calvário. Seja um abençoador de vidas. Divulgue a Voz do Calvário. Olá, você está na Santa Mariense e este é o programa A Voz do Calvário. Convidamos você para participar de nossas atividades.
Segundas e sextas-feiras, às 3 horas da tarde, acontece o culto da vitória. Terça-feira, às 8 horas da noite, culto de ensino bíblico. Quarta-feira, às 2:30 da tarde, culto do círculo de oração. Quinta-feira, às 8 horas da noite, é o momento do culto de oração. Sábado, às 7:30 da noite, culto a cargo dos departamentos da igreja. Domingo pela manhã, a partir das 8:30, Escola Bíblica Dominical. E às 7:30 da noite acontece um grande culto público. Venha para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santa Maria. Deus tem uma bênção especial para você e a sua família. Endereço: Rua Venâncio Aires, 1504, esquina com a Serafim Valandro. Na Rádio Santa Mariense você ouve o programa A Voz do Calvário, na apresentação de Valmir Justen. Ouça este programa de segunda a sexta, das 13h30 às 14h30 e nos domingos, do meio-dia às 14h. A Voz do Calvário, a voz que vai longe. Muito bem, são 13h45, Rádio Santa Mariense, a Voz do Calvário, chegando em seu lar, já conosco a irmã Eliane Brum, que participa às segundas-feiras, mas como ela estava às terças-feiras, estava impossibilitada nessa última terça-feira, e a gente transferiu para hoje. Temos ouvintes aí, Paulo Nunes? Sim. O Cláudio Bianchim. Cláudio, Cláudio, Deus te abençoe, Cláudio, nosso ouvinte, nosso amigo. Deus, quando ele chega aqui na rádio com a sua menina, o seu menino, ele que tem problema visual também. Deus te abençoe, Cláudio, Deus te abençoe. Mas ele enxerga longe, né? Ele tem a limitação física, mas enxerga longe. Não, sim, ele consegue enxergar, ouvir a voz do Calvário, né? Esta voz que pode abençoar, que pode mudar vida, trazer alegria, trazer paz, né? Deus te abençoe, ô Cláudio Bianchim. A Terezinha Machado. Terezinha Machado também, muito obrigado. E aqui o Caio César Milites. Caio César Milites, na cidade de Caxias do Sul. Deus te abençoe, Caio. Obrigado pela audiência. Manda dizer o seguinte, Valmir. Manda um hino, um abraço para os familiares, pela mãe dele e os familiares lá em São Gabriel, que olha aí, são ouvintes do programa. Então a família do Caio Milites, lá de Caxias do Sul, mandando um abraço para os seus familiares em São Gabriel. Deus abençoe. A Noêmia Milbrat. A irmã Noêmia Milbrat, lá em Paraíso do Sul. Um abraço, irmã Noêmia. Nêmia, Deus te abençoe. Nêmia, isso. A Yara Pinheiro Requia. A Yara, no aniversário ontem, parece que foi a Yara. Deus te abençoe, Yara. Nath Neves, Deus te abençoe. Um abraço. É a esposa do Paulo? Do Paulo Requia, isso. A Wanda Tavares. A Wanda Tavares também, Deus te abençoe. Esse aqui, eu não sei quem é esse rapaz aqui, o Lucas Nunes. Esse é teu filho, né? Um abraço aí. Tá sempre ligado, né? Quem mais? Também a que esteve nos visitando aqui, a pastora Joyce. Pastora Joyce, foi uma bênção também, né? Terça-feira, mulher. Pra gente não perder a linha feminina, muito bem. Convidamos uma pastora e o Valmir gostou aí. Saiu muito bem, um testemunho muito lindo, a palavra muito gostosa, muito boa, né? O testemunho dela, irmã, pra senhora ter uma ideia, eles tinham um bolicho e cancha de bocha. E Deus fez uma reviravolta na família, salvou e se transformou uma casa de Deus ali, naquele lugar. Que coisa tremenda. Foi lindo, né? Mais alguém? É isso aí, Valmir. De momento são esses. Marliane, tudo bem, Marliane? Com a graça de Deus, tudo bom, gente? Boa tarde. Comecei falando e nem complementei. Não tem problema nenhum. Não tem mesmo, né? Tá perdoada. Tô perdoada, muito obrigada. Então tá bom. Um beijo no coração, gente. Uma boa tarde para vocês. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Que bom. O que nos traz hoje? Deixa eu dizer uma coisa só, tu falou ali da visão do rapaz que enxerga do Cláudio longe, Bianchim. como a voz do Calvário. Gente, quando o Valmir fala a voz do Calvário, ele não está falando o programa A Voz do Calvário. Ele está falando a voz de Cristo, que vem lá desde antes do Calvário, no Calvário. É interessante esse nome, né? Voz do Calvário. Como a gente tinha que ouvir mais a voz lá do Calvário. Quando Cristo é abandonado por seu Pai, quando Cristo paga tudo que nós fizemos de errado com a sua própria vida. Nós somos tão mesquinhos para tantas coisas, nós muitas vezes não queremos ajudar os outros, nós não gostamos de servir, nós não temos disposição para isso, estamos cansados para aquilo, e não sei o quê, e Jesus
deu a vida. Como diz a Bíblia, por um amigo pode ser, mas por pecadores, inimigos, né? dar a vida. Tremendo. Nós não, eu creio que a grande maioria de nós não entende exatamente o que foi o Calvário. Eu tenho a impressão que o dia que a gente conseguir compreender, se bem que Paulo pede, né, que nós tenhamos a plenitude do conhecimento de Deus, e ele mesmo admite que isso é algo que é um sonho, tange as alturas, nós nunca teremos o conhecimento de Cristo, todo o conhecimento que ele tem, mas algumas informações a gente vai recebendo durante a vida, ou através de ministrações, ou através do convívio com pessoas que temem ao Senhor, através da leitura da palavra, a gente vai tendo visões de Deus, não visões, gente, de enxergar, mas assim, uns flashes que Deus deixou, se mostrou para nós na Bíblia. Ali ele está se mostrando para nós. Mas da mesma maneira que Moisés via a glória, Deus cobriu Moisés quando passou, eles percebiam a glória de Deus, mas Deus face a face. Existia Abraão, que falava com aqueles anjos do Senhor, que deveria ser um tipo de teofonia, não sei. Mas o conhecimento de Deus está na palavra. Através da palavra a gente conhece. Só que ali Deus se deu a conhecer, mas ele não se deu a conhecer 100%. Então, de vez em quando, nós temos alguns flashes assim, de um pouco mais de Deus. E eu creio que na eternidade é que realmente nós vamos chegar a entender o que foi. Porque como a gente lê, quando a gente lê nesses comentários e coisas parecidas, com o pecado, a nossa mente perdeu muito exatamente do que tinha lá. Adão e Eva eram um cara muito mais inteligente do que nós, muito mais capaz, muito mais antes da queda, né? Com a queda, o nosso cérebro se emborreceu, o nosso corpo se tornou cansado, nós morremos, não morreríamos se não tivesse tido a queda. Então, tudo isso foi um desgaste. Eu acredito que, bom, eles viam, né? Adão e Eva conversavam com Deus, então eles tinham o pleno conhecimento. Nós perdemos pelo pecado. Conseguimos ter algum conhecimento de Deus através da palavra. Mas a plenitude do que foi a obra na cruz, eu creio que só na eternidade nós vamos ver. E essa voz do Calvário, que vem de Cristo no Calvário, lembrei agora, praticamente não tem quase nada a ver, e tem. Eu estava com a minha mãe muito mal no hospital, ela tinha feito uma cirurgia da vesícula e arrebentou, e a minha mãe ficou mal, e ela chegava a se urinar e fazia as necessidades na cama, urrava, e doutores, não existe dor pior que essa, de um derrame de bilis. E daí levaram ela às pressas para outra cirurgia, e eu estava no corredor, o doutor não garantia nada, e a gente naquele desespero, e passou um médico crente, por mim nem me deu a mínima, me viu, batendo nos meus pés, quase não me perguntou, daí eu corri atrás e chamei ele, se ele poderia fazer um favor de ver, porque ele tinha acesso, como é que estava minha mãe. Eu não posso ver porque isso não é da minha área. Tá, tudo bem. Daí veio um outro que não era crente. O que ele está fazendo aí? Eu digo, a mãe está mal. O que houve com a vovó? Ele disse, ela está mal, assim. Parei que eu vou ali ver para ti. Né? Não era crente. Foi lá ver, trouxe a notícia. Não te preocupa, eu já fiz a cirurgia, a vovó está bem, vai sair dessa, aquela coisa a mais, tudo bem. Daí eu vou num culto, o dito cujo que nem te ligo, pregando, falando sobre amor. Eu saí tão decepcionado, ali na Capitão Vasco da Cunha, eu morava na Vila Rossi, era estrada de chão, eu fiz uma oração e disse assim, muitas e outras decisões, Deus, eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor enviou teu filho para morrer na cruz por mim, eu sei tudo isso, mas eu não te quero mais. Se o Senhor me quiser, eu fiz para Deus. Se o Senhor me quiser, eu estou aqui. Agora, eu não te quero mais. Daí eu ouvi uma voz, o que é amor? Pai, por que me desamparaste? Tenho sede. Daí aquela voz, isto é amor. Ele estava ali por mim, morrendo. Daí eu caí em pranto e pedi perdão. Aquilo ali é amor.
Esse é um amor humano, e ali ver como é que está minha mãe, e dar a notícia, um abraço, um beijo, comer, beber junto, viajar, comprar, isso é um amor humano. Agora, Deus desamparar, virar o rosto para não ver o sofrimento do seu filho. Não, ele não viu o filho porque o filho era pecado, né? Sim, Tava pecando, era um pecador ali. Não, eu ia concluir, ele não pôde ver, porque ali estavam os meus pecados no Filho de Deus. Isso que e dói. disse, Pai, por que me desamparaste? Já viu Deus desamparar o seu filho? Por minha causa. Por minha causa. E ele disser, tenho sede. É verdade. Né? Tremendo, hein? O Filho de Deus, o próprio Deus estava ali em Cristo, chegaram ao ponto de ter sede na cruz do Calvário, né? Tu Isso sabe é que amor. quando tu começou a contar essa história dos 2 médicos, a legítima parábola que Jesus contaria, a do bom samaritano, né? O sacerdote passou, o escriba passou, quer dizer, os bambambãs da lei passaram e o camarada ficou lá no chão, morrendo, abandonado, e um samaritano. Apesar que isso já tinha acontecido uma vez. A minha mãe estava com o meu sobrinho desenganado num hospital, estava morrendo, e vinham 2 médicos, um crente, o mesmo crente e outro não. E a mãe disse assim, doutor, pelo amor de Deus, meu neto está mal. Eles, eu não sou doutor de criança. Daí o outro, que não era crente, eu também não sou, mas passe aqui, senhora, que eu vou atender. E atendeu e salvou. Gente, esse tipo de atitude em cristão me revolta o estômago. Não diga que é. Não seja. E pior que se forma com as orações da igreja, com a ajuda da igreja, mas né? o povo de Deus, mas tudo bem. Por que eu não gosto desse tipo de atitude? Porque aí a gente em seguida ouve. Mas vocês cristãos falam isso, e o fulano que se diz cristão e aí aponta tudo. A gente sabe que tem 500 outros que também fazem errado, e etc e tal. Mas aquele não poderia fazer. Ninguém espera de um cristão, principalmente um ateu, alguém que não creia ou que não seja cristão, fica cobrando, fica de olho. E não se espera de alguém que se diga cristão esse tipo de atitude. E são coisas mínimas, né? Que não, mas o que Jesus dizia? Esse povo me louva com os lábios, mas seu coração não. Então eles... Que nesses 2 casos não custava nada. O doutor diz, olha, eu não sou de criança, mas eu vou providenciar, passe aqui ligeiro. Que comanda ali dentro, tem influência. Ou no outro caso, de saber a notícia da minha mãe também, não custava nada. Tivesse uma atitude cristã. Pronto. Mesmo que ele não tivesse acesso a bloco, que ele não tivesse acesso a nada, ele podia ter dado uma palavra. Porque se ele é cristão, ele é sal, ele é luz, ele tem que fazer a diferença. Fica firme que vai dar certo, a tua mãe vai sair dessa, confia, né? E de repente tem uma chance, é um cristão, tem uma chance de falar para Deus para uma pessoa que talvez nem seja cristã, e nessa hora, quem sabe, com a tua palavra e a bênção de Deus, essa pessoa se converte. E o outro não evangélico é um amor de pessoa, uma doçura. Vou ali ver o que tem com a vovó. Meio minutinho, não posso deixar passar esse entendimento que vem na minha cabeça aqui, enquanto os irmãos estavam comentando sobre o bom samaritano, porque é o seguinte, Jesus pega ali a figura do samaritano e ele está tratando o seguinte, o sacerdote, pelo meu entendimento, do povo de Deus, judeu, o levita, também da linhagem, o acidentado que foi assaltado, provavelmente também irmãos do sacerdote, né? da mesma tribo, da mesma gente, do mesmo Israel, do mesmo povo judeu. E Jesus pega justamente um samaritano, que é uma figura que era odiada pelos judeus, que era considerado misto, né? Eles não eram considerados puros samaritanos. Pelos judeus eles não se davam. Então Jesus quebra essa barreira e vai jogar nessa parábola justamente o samaritano, que é considerado inimigo, que foi o que atendeu. E lá outro caso da mulher samaritana também, que né? coisa tremenda, né? Jesus, tu é o mestre mesmo. Não, ele dava uns tapas de luva bem dados, bem dados. Só. Que coisa tremenda. E a implicância com Samaria era uma coisa tão que para eles irem de um lugar que era embaixo, no sul, para o outro norte, caminho reto, rápido, era passar por Samaria. Eles faziam uma volta tamanho de um bonde para não passar pelo território dos samaritanos. E outra coisa, Marlene, quando Jesus vai pedir passagem em algum lugar da Samaria, não é porque Jesus veio para quebrar essas barreiras,
os discípulos chegaram, não deixaram. Aí os discípulos chegaram, mestre, manda descer fogo sobre essa gente, consome tudo. João diz isso. Aí, e Jesus filho disse, do Teovaldo. o homem amoroso. Jesus disse assim, ó, ei, vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim destruir, não vim matar ninguém. Vocês querem destruir, eu não vim para isso. Vim salvar as almas. E dentro dessa linha, outro mestre, nós encontramos um homem expulsando os demônios e ele não segue com nós proibimos. Para, tu não é dos nossos. O que é isso? Não é da nossa paróquia? Quem não é contra mim, é por mim. Deixem eles expulsar os demônios. Não, olha. Agora, uma coisa que é legal é quando a gente estuda esses discípulos de Jesus, a gente fica tranquila, né? Porque ali tem todo tipo. Então, se Jesus teve paciência com aqueles, então, se bem que no decorrer do tempo, muitos a gente não sabe que fim levaram, né? Sabemos que acabaram todos martirizados, mas nem todos tiveram um destaque. Agora é bom que Jesus pegou uma turma bem pesadinha, e bem onde a gente pode se achar. Eu tenho alguma coisa do Pedro melhorou. Eu tenho alguma coisa a gente só não pode ter nada do Judas, né? Mas muito bem, a irmã Eliane já vai falar sobre provérbios. E Paulo Nunes, como tu falou no Bom Samaritano, a Eliane foi assaltada por uma sede. Você dá uma de bom samaritano e vai buscar uma água para ela. Ô, Jesus, eu quero ganhar esse galardão aí, já vou buscar. Já traz pra mim aqui também. Não, tá explicado. Ele quer água, porque eu não tô com sede. Não tá, mas toma uma aguinha também, sempre toma, né? Na marra, né? Então tá bom. Na marra. Provérbios. Nós estamos estudando o capítulo... Provérbios 14. Quer dizer ditados, né, irmã? Sim, Ensino sapiensais. Ensino sapiensais. É um nome fresco. Um nome fresco. Ensinamento, gente. Sim, ensinamentos. São de ditados, Salomão, né? São coisas... Sim, a maioria de Salomão. Tem uns que não são, mas a maioria Sim. O 14 começa falando da mulher sábia. A mulher sábia edifica sua casa, insensata com as próprias mãos a derriba. É uma tristeza que as mulheres de hoje em dia, e não vou falar de feminista, porque o sentido correto da palavra feminista não são essas loucas que andam por aí com protestos imbecis nem nada. O certo da palavra feminista é alguém que defende a mulher. Então, só que o mulherio, esse louco que defende besteiras, resolveu surtar de vez. Então, e aí virou feminista todas essas mulheres que por aí andam apontando. Na verdade, gente, elas tomam muito por base... A pastora Joyce falou qualquer coisa aqui, eu não consigo guardar bastante, mas a questão do casal, do homem ser o cabeça, quando o homem está ausente, a mulher, ela é a provedora, ela é a cabeça, até que chega o homem em casa. Quando ele chega, ele assume o seu papel, mas os dois, um do lado do outro, né? Sim, nenhum maior do que o outro, né? Co-ajudante, ela é adjutora, ela não está na cabeça. Mas essas feministas, quando, por exemplo, leem lá em Coríntios, que a mulher deve ser submissa ao marido, elas, em vez de ver, em primeiro lugar, o sentido da palavra submissa lá no original, já passam que mulher não vai ser capacho de homem. Em lugar nenhum a Bíblia diz isso. E o que é mais triste, antes de elas deveriam ler o versículo anterior, porque no versículo anterior manda o homem amar a mulher da mesma maneira que Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? O que nós falamos há pouquinho, foi para a cruz. Então, Cristo morreu por sua igreja, pelos seus. Morreu por todos aqueles que aceitaram. O que Paulo diz é que o homem deve amar tanto a mulher que deve morrer por ela. Só porque ele falou na água, agora começou a me dar tosse. Mas eu também estou com tosse. Eu estou aí tomando água. Eu sabia que ela ia tomar água. Ambiente fechado. A graça não pode ficar. Passou um serviço alto-falante, tinha que fechar a janela, já abre. Gente, se Deus diz para o homem amar a mulher a ponto de morrer por ela ser submissa, não é sacrifício nenhum. E aqui, a mulher sábia é essa. Irmã Eliane, em cima desse assunto, mulher sábia, eu conheço um caso real. A esposa
Eles tinham filhos, a esposa foi traída. E sabe o que eles fizeram? Moravam no pátio dos pais. Ela combinou com o marido de ficarem separados em casa, sem ter relação, mas não contarem para ninguém até os filhos serem criados. Quando os filhos se emanciparam, foi uma surpresa, os pais ficaram sabendo, não, nós estamos separados faz muitos anos, mas ninguém, nem os pais no pátio, ninguém ficou sabendo que estavam separados. Fizeram um propósito, enquanto não criasse os filhos, para não trazer problema para os filhos. Tudo normal. Isso não seria um tipo de mulher sábia? Óbvio, edifica a sua casa. A insensata derriba. Eu encontrei outra irmã também, numa parada de ônibus uma vez, e ela foi traída, o esposo traiu ela. Tinha saído de casa com outra, aquela coisa a mais e tudo. E a gente sabia de toda a história. E encontramos lá na parada, eu e outra pessoa, a gente lia o sofrimento no rosto daquela irmã. E a gente perguntou, tudo bem, irmãs? Tudo bem, graças a Deus. E nós, né, para ver se sabia um pouco, a gente sabia pelos outros. Tudo bem lá, mas tudo bem, graças a Deus. E ela tranquila, não abriu o beco, não falou nada. E conseguiu reverter, restaurar o seu casamento e estar com seu esposo. Numa boa. Feliz da vida. Versículo 10. Sábia, né? O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. Não temos por que estar abrindo a boca, juntando... Isso chama-se mulher sábia, né? Juntando exatamente o que tu falou da mulher sábia com o versículo 10 que fala isso, que o coração conhece. Ela não esparramou a amargura dela. O rosto estava mostrando. Ela não abriu a boca. Agora, o que acontece hoje em dia? Há um problema no casamento. Primeiro, os filhos têm que participar de toda a discussão. A gente não lembra, e pessoal que é da minha idade, um pouco mais moço que eu, de ver pai e mãe discutirem. Eles discutiam, claro que deviam se desentender, lógico que deveriam discutir, mas dentro do quarto fechado, a filha não sabia. Hoje, e infelizmente, é mais da mulher isso. Já que a mulher sabe que eu estou falando, é da mulher que eu vou falar. Dá um problema no casamento, a mulher faz questão que os filhos fiquem sabendo. Todos os, entre aspas, podres do pai. Não esconde nada. Quer dizer, ela não tenta nem preservar a imagem do pai na cabeça daquela criança, que é importante para ela. Vê quando o casal se separa... Tudo bem, houve problemas, se separaram, a mulher fica com a guarda da criança, ela se encarrega, com exceções, ela se encarrega de envenenar os filhos contra o pai dia após dia. Isso faz mal, é para a criança. Ele não foi um bom marido, ele não foi um cara legal, ele não agiu com correção. Quando as crianças crescerem e se tornarem como essa amiga tua, Valmir, com capacidade para entender, fale. Mas para que pegar uma criança de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos e passar dia após dia? Teu pai não presta, teu pai não vale nada, teu pai é isso. Na nossa cabeça, o ideal é ter uma boa informação de pai e mãe. Que não deve, mas se caso houver a separação, os pais devem dizer, ele é o teu pai. Ela é a tua mãe. Respeite. Pronto, não tem nada a ver meu casamento. O nosso casamento terminou, não deu, mas continua sendo teu pai, continua sendo tua mãe, né? Mas com exceção de fatos que realmente existe algum problema mais sério de agressão na criança ou coisa parecida, quantas vezes que tem pais que são pessoas que a gente sabe que são pessoas boas, que passam uma dificuldade para conseguir pegar o filho no final de semana. E quando pega o filho no final de semana, leva às vezes quase que um dia inteiro tentando amansar o filho, porque o filho vem com toda uma carga de uma semana inteira de ouvir falar mal do pai, ou pela família da mulher, ou pela própria mulher. Para quê? Isso não é ser uma mulher sábia. Uma mulher sábia edifica sua casa. Existe o sentido prático de ser uma mulher que economiza, porque, na verdade, gente, o controle doméstico, em geral, é da mulher. Meu pai costumava dizer isso na década de 50, 60, e nos ensinando, nos dizendo o que era feito fora da nossa casa, porque mulher econômica, como a minha mãe,
Pode ser que nasça uma parecida, mas igual não tem como. A mãe era impressionantemente econômica. E o pai via isso e admirava isso nela. E aí ele costumava dizer, o que o homem ganha na rua, a mulher joga fora no lixo da cozinha. Porque a gente sabia, e hoje mais ainda, você vê tanta esbanjação de comida, tanta comida feita em excesso e o resto colocado fora. Há anos atrás eu li uma reportagem que o lixo do Brasil era o lixo mais rico do mundo. E se você for ver, uma pessoa usa uma lata de leite condensado e fica um tanto de leite condensado ali e vai para o lixo, usa um creme de leite, o que sobra vai para o lixo, o óleo, quando já não está saindo bem todo ligeiro, se ela deixar parar, ela vai ver que ainda tem óleo naquela garrafa, ou se deixar emborcada, ainda sai óleo, mas não. Detergente tem um restinho lá, já é posto fora. Lava o detergente, sai um leito de sabão dentro ainda. Sabão em pó, fica resto. Ou seja, isso não é ser uma mulher sábia. E nesse sentido eu estou falando do sentido econômico, sentido prático. E no sentido afetivo, cabe à mulher. Não adianta querer, o homem e a mulher são iguais. Não, graças a Deus o homem e a mulher não são iguais. Glória a Deus por isso. Ele fez o homem e fez a mulher. A mulher, pela sua natureza, ela tem mais delicadeza, ela tem mais tato, ela tem mais sensibilidade, ela percebe mais as coisas. Se uma mulher não é tacanha, se é alguém que quer ter o conhecimento, quer ter sua mente aberta, ela vê o marido chegando, ela vê o filho chegando, e no olhar ela já vê se aconteceu alguma coisa ou não aconteceu alguma coisa. Isso é ser mulher sábia. Eu não estou dizendo que a mulher sábia não tem que trabalhar, que tem que ficar dentro de casa e não pode ter um trabalho secular. Não estou falando de nada disso. Tem mulheres que passam o dia trabalhando porque é necessário e os filhos são muito bem atendidos. Tem mulher que passa o dia inteiro dentro de casa e passa miando e resmungando porque está ali, porque tem que cuidar de filho, porque tem que cuidar de casa, porque não sei o quê. Mulher sábia edifica a casa. A insensata derruba e derruba mesmo. E derruba em todos os sentidos, porque quebra as coisas dentro de casa, não cuida do que tem, desperdiça de montão e derruba afetivamente. Ainda bem que ela baixou a lenha no mulheredo, né? Deixou os homens mas fora, é verdade. Né? Não, porque aqui fala da mulher. Sim, mas, não, e sinceramente, é verdade. Gente, isso eu costumo dizer enquanto tem reunião de mulheres, eu digo principalmente para as mais novas. Se vocês tiverem sabedoria, vocês vão carregar o marido vai estar na palma da mão de vocês. Agora não vai ser com rixa, com teimosia, com bico amarrado, com encheção, com cobrança que vocês vão ter isso. Esses dias eu estava falando nesse chá de fralda e comentando lá, até com o pai de uma criança, que a mãe está sempre em cima do menino, está sempre em cima. Ele estava lá fora no pátio, eu tinha ido ali no lado de fora, que estava quente lá dentro, e ele foi lá com o menino caminhar. Daí ele disse, ele quis dar vir uma volta aqui. Daí a pouco o gurizinho entrou, foi lá e trouxe a mãe. E aí eu disse, o que tu tá fazendo aqui se ele tá com o pai dele aqui? Ele foi me chamar. Eu digo, foi te chamar porque tu não desgrida dele. Deixa ele ficar com o pai, tira o guri da barra da tua saia. Agora, tem mães que asfixiam. E aí ela ficou lá com o guri, claro, em vez de deixar o guri com o pai, foi ela pegar o guri. E eu conversando sobre educação de criança, e eu dizendo que eu nunca prendi meus guris. Eles viajavam quando pequenos, iam ver o pai deles, eu era separada, me separei muito cedo no meu primeiro casamento, e eu mandava meus filhos pequenos. Na época, a Varig tinha uma aeromoça que ia junto com criança quando viajava. Eles tinham 2 anos e meio, 3, e iam para o Rio ficar com o pai deles. Um de 3, outro de 5. Até que uma hora eles não quiseram mais ir, porque viram que não era legal. E aí esse rapaz virou e disse... Aí eu falei, todo mundo me dizia, eles vão querer morar com o pai, vão querer morar com o pai. E eu sempre pensei isso. Nunca quiseram. E esse rapaz virou e disse o que para mim? Foi justo porque a senhora deu liberdade para eles. Eles podiam ir, que eles agora estão em volta da senhora. Não quiseram ficar com pai nenhum. Por quê, gente? Porque eu não amarrava. Mulher que fica querendo prender o homem dentro de casa com desculpa, com isso e com aquilo, perde o marido.
Mãe que é possessiva em relação ao filho está criando um bobalhão e não alguém pronto, filho ou filha, e não alguém pronto para enfrentar os problemas da vida. Deixe de ser possessiva, mulher, se você é. Seja uma mulher sábia, edifique a sua casa e não derrube, não destrua. Você tem esse dom dado por Deus. Aí ele continua. O que anda na retidão teme o Senhor, e que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Já falamos sobre isso. A boca do insensato, está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba. Vários lugares da Bíblia, e um salmo que eu estava estudando hoje também fala uma coisa parecida com isso. Paulo fala lá em Romanos, o castigo do pecado é o próprio pecado. Quando nós, aqui por exemplo, ó, o insensato abre a boca, tá? A sua palavra, o seu falar, a sua insensatez é a vara que vai liquidar com a sua soberba. É tipo assim, o próprio pecado é a punição de quem peca. Quanto mais tu estiver te afundando e quiser te afundar no teu pecado, mais Deus vai permitir, mais vai soltar o freio. E quanto mais nós quisermos nos cercar do que está errado, mais o que está errado vai se aproximar de nós. Se você se afasta das coisas que não são sensatas, das coisas que não são sábias, você se afasta da burrice, do erro. O erro se encarrega de se afastar de você. Agora, se você procura entrar, ver a pessoa que começa a buscar más companhias, ela começa com uma má companhia, alguém com o qual não deveria andar. Daqui a pouco ela está numa turma inteira. As coisas ruins se atraem e aumentam. Então, quando a gente resolve andar por um caminho errado, todos os caminhos errados vão se abrindo à nossa frente. É a lei da vida, da natureza, de Deus, do nome que vocês quiserem dar, mas é o que acontece. Quem começa roubando um pacote de bolacha no supermercado. No outro dia, no outro supermercado, se abre a chance dele pegar, sem que ninguém perceba, sei lá o quê, 5 pacotes de bolacha. E dali a pouco ele já está roubando 20, e se ele roubava R$1, ele vai roubar 10. Por quê? Porque as coisas vão se facilitando, o diabo se encarrega de ajudar quem está indo no mau caminho. E aqui, o resumo disso aqui se estende para muita coisa, é exatamente isso. O insensato, aquele que fala besteira, que abre a boca, ele mesmo está criando a vara para a sua soberba, o que vai lhe punir um dia, o que vai lhe acabar com a sua vida. Ele está criando com a sua insensatez, com a sua falta de sabedoria. O quarto eu acho muito legal. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Isso uma vez há muitos anos. Eu ouvi uma ministração sobre isso e aquela foi direta para mim. Porque meus filhos já não moravam aqui e quando eles vinham, era uma bagunça na minha casa. Não chegava a ficar uma bagunça, mas saía daquele meu ritmo, tudo arrumadinho, tudo direitinho. Se tem 4 copos em uso, os 4 estavam em uso, e mais as xícaras de dentro do armário, e não sei mais o que. Eu olhava aquela minha cozinha, que era sempre tão ajeitadinha, era mundaréu de copo, faca, cada vez que iam cortar alguma coisa, era uma faca da gaveta, e aquilo me irritava. Eu ficava com uma raiva de ver aquela bagunça. Por que eles não fazem certinho as coisas na casa deles? Eles cuidam, moravam sozinhos, tinham que cuidar. E um dia eu vi essa ministração, e o camarada não pegou só celeiro, porque o que a Bíblia diz aqui é isso, que realmente, se você tiver lá um celeiro, se você tiver um cercado lá, alguma coisa, e não tiver bicho nenhum, aquilo vai estar limpinho. Agora, se tiver bicho lá, fezes de boi, de vaca, que por sinal é um monte bem grande, é sujeira de tudo que é jeito. Se eles vão comer, eles viram. Se eles vão tomar água, eles viram a água. Quer dizer, o celeiro vira uma imundícia.
Mas celeiro limpo não dá dinheiro para ninguém. O que dá dinheiro são os bois que estão lá dentro, que você vai vender, você vai ter carne, se for vaca vai ter leite, ovelha e por aí vai. Então, o que ele fala aqui é que se não tiver boi, tá tudo limpinho. E essa ministração que eu ouvi, ele passou para uma casa. Numa família que não existe crianças, tá tudo limpo, organizado. Mas não tem a alegria que uma e várias crianças trazem. Então, muitas vezes, a gente poda, não só a favor de criança fazendo arte, e nem fazendo sujeira, e nem pintando parede de casa. Não estou defendendo isso. Mas eu estou dizendo que a presença da criança, das crianças, dos filhos numa casa, é o que movimenta a casa, é o que dá alegria à casa. Então, essa ministração que eu ouvi, ele puxou, ele usou esse versículo aqui, o 4, que o celeiro sem os bois fica limpo, para comparar uma casa, que é uma casa limpa, organizada. Mas quando os filhos estão ali, é que existe festa, que tem alegria. Coisa boa, quando os pais agem de uma maneira, e mãe, que é a que cuida da limpeza, que no final de semana os filhos têm um prazer de ir lá, de sentar numa mesa, na cadeira, né, na frente de uma mesa. Se tiver uma comida mais farta, melhor. Se tiver uma comida menos farta, não importa. Mas a reunião, a família unida, o congregar, o fazer companhia, o dizer o que está pensando, o que está passando, contar coisas boas, rir, lembrar fatos que passaram, que às vezes na época era um problema e hoje é motivo de riso. Como a gente ri das artes, das coisas que fazia quando criança, das vezes que as mães da gente corriam atrás da gente para mandava a gente buscar uma vara para apanhar. Naquela época era assim, vai lá e apanha uma vara porque tu vai apanhar. Então tinha que ir lá buscar a vara que ia bater na gente ainda por cima. Passei então, por isso. Sim, todos passaram por isso. Mas era bom, né? A gente tinha que buscar a tal da vara ainda por cima. Então, e a gente hoje senta e lembra isso com carinho. Então, aonde existe uma reunião de pessoas que têm os pensamentos puros, que existe amor ali, vai ter farelo no chão, vai ter xícara de café preto virada e a toalha vai ficar suja. Faz parte. Mas assim como o celeiro que tem boi é que onde existe abundância de bens, a casa com pessoas, embora façam sujeira, é aonde tem alegria. Para mim foi muito bom, porque daí por diante meus filhos vinham, quando eles iam embora eu tinha exatamente os 5, 6 copos de uso e todas as xícaras do armário. Mas eu tinha passado 2, 3 dias curtindo meus filhos, rindo, lembrando, e foi bom para mim. Hoje, quando eles vêm, eles continuam fazendo a mesma bagunça. O quarto eu não tenho vontade de entrar, mas aí eu não entro. Ou entro, chamo, bato um papinho ali, saio para... Quando eles vão embora, eu vou lá e boto o quarto em dia e não apurrinhei meus filhos. E isso eu aprendi numa ministração que eu vi sobre isso. Testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Vale para hoje nos WhatsApp, nos Instagram, nos Faces. Alguém ouve uma história, não verifica a veracidade, nem tenta saber se é verdadeiro ou não, passa aquilo para adiante como verdade para não sei quantas pessoas. Isso é uma pólvora, porque vai que é uma lista. Dali a pouco tem um caminhão cheio de pessoas com um pensamento errado, com uma informação errada e dizendo que é verdade. E se isso envolve o nome, a honra de alguém, nós já falamos sobre a honra, aquele travesseiro de pena que alguém abre e solta no vento. Tu pode pedir desculpa para um, para outro e para outro, mas as penas todas você não recolhe. E estamos usando, infelizmente, Face, Instagram, WhatsApp, eu não sei o nome dos outros, mas estamos usando isso para passar notícias ruins, para alardear coisas e para criar uma má fama de pessoas que não deveríamos. Hoje, essa ferramenta
Na época que esse livro foi escrito, ele não tinha nem ideia que um dia ia ter Face, Instagram, rede social e companhia. Ele estava apenas falando da pessoa que uma para outra dizia uma mentira ou que ia servir de testemunha num caso e não estava dizendo a verdade. Mas hoje isso vale para todas essas coisas da rede social. E se você vai narrar um fato que você viu, não é para você dar a sua opinião, ou o que você acha, ou porque, não, provavelmente a intenção dele é não. Se é para narrar um fato, se você vai testemunhar algo que você viu, narre o que você viu, não o que você... Sim, ele só pode ter bebido para andar assim. Você viu se ele bebeu? Não, então diz, ele estava andando em zigue-zague. Agora, se ele bebeu, se ele estava tendo um ataque epilético, se ele é uma pessoa desequilibrada, se estava com labirintite, não lhe cabe julgar. Você tem que dar informação do que você viu. Testemunha isso. Não, eu vi ele batendo. Provavelmente já bati outras vezes, provavelmente não sei o quê. Quer dizer, não é isso. A testemunha não dá a sua opinião, a testemunha não cria fatos, nem faz uma redação na hora. Ela narra o que viu. Testemunha verdadeira não mente. Em compensação, a falsa se desboca em mentiras e em opiniões próprias. Provavelmente, eu acho que. Lógico que ele vê alguém descendo de um ônibus que vinha lá da Santa Marta. Sim, ele desceu no ônibus às 2h15. Provavelmente estava na casa da amante, que mora lá na Santa Marta. O que tu tem que dizer é que ele desceu, que o que tu viu, ele desceu do ônibus às 2h15, 2h30, sei lá o quê. Pronto. Você viu que roupa ele estava? Viu? Se viu, estava com uma jaqueta jeans. Se não viu, deveria estar. Eu acho que. Como hoje, e não é só em julgamentos oficiais lá no Tribunal do Júri, não, que nós vimos testemunhas falsas, é no nosso dia a dia. É colegas que muitas vezes deveriam dizer a verdade a respeito de um colega, mas dá a informação segundo o que a cabecinha dele entendeu. Ele estava lá no fundo. Em vez de saber, sim, ele estava lá no fundo. Tu estava lá com ele? Não. Tu viu o que ele estava fazendo? Não. Mas ele devia estar no celular. Tu estavas lá? Tu viu se ele estava no celular? Então por que tu está dizendo isso? Diz, o fulano, nessa hora, estava lá no fundo. Não estava ao alcance dos meus olhos. Eu não sei o que estava fazendo. Mas não, nós nos encarregamos de aumentar as conversas, de fazer de um fato simples virar uma coisa, e outra pessoa ouve e aumenta, e aumenta, e aumenta, e quando nós vamos ver, tem toda uma tragédia montada ou uma situação montada que não existe coisa nenhuma daquilo. A testemunha verdadeira, ela não mente. A falsa se desboca em mentiras, porque tudo que você não viu e você está dizendo como se tivesse visto, é mentira. O escarnecedor procura sabedoria e não encontra. Para o prudente, o conhecimento é fácil. Escarnecedor é aquele que não quer nada com nada, que debocha de tudo, que escarnece, que ri. Ri de você que é cristão, ri de alguém que tem conhecimento porque ele não tem e tem inveja. Debocha de pessoas que têm postura porque ele não tem. Esse é o escarnecedor. E ele procura sabedoria e não encontra. Não vai encontrar nunca. Porque dentro dele, a soberba, o fato de se achar o tal, é tão grande que ele acha que não tem que aprender nada, ele não precisa saber nada, ele já sabe tudo, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei. O escarnecedor age assim. Para o prudente, o conhecimento é fácil. Quer dizer que é fácil aprender para quem é sábio? Não, não é fácil aprender. Mas o conhecimento é fácil é nesse sentido. É algo que ele está disposto a buscar, é algo que ele quer alcançar, é algo que é fácil para ele. Querer conhecer é fácil para ele, porque ele tem o conhecimento das suas limitações, e tem um outro provérbio aqui adiante que fala bem isso. Ele se conhece, ele sabe as suas limitações, ele sabe o quanto e o que ele ainda tem que aprender. Mas o escarnecedor, não, porque ele procura sabedoria entre aspas. Na verdade, acha que sabe a sabedoria. Esse procurar sabedoria, ele quer encontrar coisas que
fechem com o que ele pensa. É isso que o escarnecedor faz. O prudente não. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Dize-me com quem andas e direi quem tu és. Fuja das más companhias. Não sente em mesa de escarnecedores. Quanto aviso a Bíblia nos dá nesse sentido. Não convivamos com insensatos. Não convivamos com pessoas que não queiram caminhar segundo o caminho da retidão, porque, eu não vou me contaminar. Vai sim, vai sim. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você tanto convive com alguém, isso vale para homem, para mulher, tudo. Você tanto convive com alguém que acha que não tem problema nenhum trair o marido ou a esposa, você vai acabar traindo. 12h30. Vamos orar? Então, ora pelos nossos ouvintes. Antes que Paulo Nunes, tem mais pessoas nos ouvindo aí? Sim. Bastante, né? Tem. Quer que eu fale agora, Romero? Vamos orar primeiro, né, Meliane? Ora pelos nossos ouvintes. Senhor, te agradecemos por este programa. Te agradecemos, em primeiro lugar, meu Deus amado, por Jesus, teu Filho, que tu deste, para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos a chance de um dia ver a tua face. Que nós possamos continuar nesse caminho, Senhor, que não nos afastemos, que não andemos no caminho dos escarnecedores, dos imprudentes, dos insensatos. Que o nosso caminho seja o caminho que Jesus trilhou, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu te peço pela vida de cada um dos nossos ouvintes. Te peço pela Joyce, Senhor, que pediu oração pela sua família. Tu conheces a tua filha, tu conheces as necessidades e o que ela precisa. E nós te pedimos, Senhor, reunidos aqui, ajude-a, sustente-a. Se o que ela precisa e o que ela quer é para a tua glória, que ela receba, Senhor. E se não for para a tua glória, que ela entenda que não é o momento, que não é agora, mas que ela tenha algo que só tu podes dar, meu Deus, que é a paz no coração, é aquela alegria de saber que tu já fizeste tudo por nós e que nós estamos aqui de passagem, aguardando o dia que nos reuniremos contigo nos céus. Te agradecemos pela vida de cada um dos nossos ouvintes, que eles tenham mais de ti, mais conhecimento de ti, que eles possam te buscar e que tu te reveles cada vez mais a cada um deles. Te agradecemos, Deus amado, no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Amém. O programa da irmã Eliane, todas as segundas-feiras, das 7h30 às 9 horas, aqui na Rádio Web, ou melhor, aqui na Rádio Santa Mariense, e transmitido pela Rádio Web, a Voz do Calvário também. Deus. E Palavra da Fé, tá bom? Paulo Nunes? Temos aqui o Danilo Brum. Danilo Brum, Nova Santa Marta, um abraço. Eunice Ribas, muito obrigado. André Soares de Araújo, obrigado. Ronei Tavares comentou. Ronei Tavares. Penso, que palavra. Um abraço, Ronei, Deus te abençoe. A Ana Rocha também deu amém, que mensagem. Obrigado. O Paulo dos Santos, Ruth da Luz, Santo André Ângelo, de Almeida Teles, lá em Cabo Frio, Rio de Janeiro, André de Almeida Teles, Lisandro Ziegler Costa. Lisandro foi meu assessor quando eu fui vereador, uma pessoa assim maravilhosa. Um abraço, Lisandro, para ti e tua esposa. A Denilce Santos, Deus abençoe. Claudenira Lemes, irmã Claudenira Anteneves, Ricardo Alves, tem uma boa palavra esse rapaz também. Vamos convidar para vir aqui. Ruth Machado Santos, obrigado. O Herói Áureo Melo, meu vizinho, meu amigo. Um abraço, Herói. O Maicon Júnior, com Cláudio na Boca do Monte. Dina Márcia Mendes. Dina Márcia Mendes. Isso, Ivanildes Cardoso. Portela. E a Ema Rosane Silva. A todos, muito obrigado pela audiência. Ao finalizar esse programa, agradeço a Deus em primeiro lugar, a você pela amável sintonia, a eficiência do Flávio na técnica de som, o Paulo Nunes esteve conosco, a irmã Eliane Brum. Amanhã nossa folga, né, Paulo? Isso. Mas domingo estaremos aqui das 12 às 14 horas e na próxima segunda às 13h30. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele,
e o mais tudo Ele fará. Uma boa tarde, um bom final de semana para você e a sua família. Beijos no coração, crianças. Amém. Estas mãos poderosas fez muitos mudos falar. Transmitindo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, para o mundo inteiro, a Voz do Calvário, a potente voz do Evangelho de Cristo, que pode transformar vida. E 24 horas no www.avozdocalvario.com. A idolatria. Em uma cidade do interior havia um senhor que estava muito enfermo, porém cria que Deus iria curá-lo. Certo dia um amigo foi visitá-lo e ao ver que ele estava doente disse: chegou uma santa na cidade, e se eu fosse você iria até lá e tocaria nela para receber uma graça, quem sabe a cura. E ele respondeu: eu não vou, pois não creio nisso. Somente o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra pode me curar. Alguns dias se passaram e novamente fizeram-lhe o convite para que fosse até a santa, que certamente seria curado. Mas desta vez resolveu fazer o seguinte: disse que iria, porém antes teria que pegar o seu cachorro e amarrar na varanda de sua casa para cuidar dela até que voltasse. Então foi e em seguida voltou com um enorme cachorro feito de gesso que enfeitava o seu jardim e fez como havia dito. Então, surpreso, o amigo lhe disse: não estou entendendo. Como esse cachorro pode cuidar da sua casa sendo de gesso? E ele respondeu: pois é, da mesma forma eu te pergunto, como algo feito de barro pelas mãos dos homens poderá me curar? E aquele homem ficou sem saber o que dizer e foi embora, mas certamente com uma nova convicção a respeito da grande verdade descrita na palavra de Deus, a de que existe só um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus. Você ouviu na Rádio Santa Mariense o programa A Voz do Calvário, na apresentação de Valmir Justen. Ouça este programa de segunda a sexta, das 13 horas e 30 minutos às 14 horas e 30 minutos e nos domingos, do meio-dia às 14 horas. Uma boa tarde.